Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Hoje nós vamos gravar um vídeo sobre o livro de Esther. Foi escrito para demonstrar a proteção e livramento de extermínio iminente do povo judeu, mediante a intervenção de Deus através da rainha Esther. Embora o nome de Deus não seja mencionado especificamente, a evidência é patente da sua providência no decurso de todo o livro, De todo livro. E o que a gente vai pensar e analisar no livro de Esther aqui, na sua profundidade, na sua estrutura de esboço, O livro traz o título da sobrinha de Mardoqueu, que se tornou rainha no reinado da Pérsia, reinado de Assuero, em lugar da rainha Vasti. O nome da rainha em hebraico é Hadassa, criar a Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai e nem mãe. É registrado isso no capítulo 2, versículo 7. Esse nome significa murta, uma planta. O nome Esther, em português Esther, vem da palavra persa estara, que significa estrela. É com esse nome que a rainha é identificada no livro, A rainha é identificada no livro. Outra questão precisa também que a gente tem que analisar, em nosso cano do Antigo Testamento, o livro de Esther está entre os livros históricos, mas no cano judaico está classificado entre os hagiógrafos. É o quinto e último livro dos 5 rolos, da Tanakh, juntamente com Ruth, Cantares, Eclesiastes e Lamentações. É lida ainda hoje na festa judaica do Purim, para lembrar o grande livramento que Deus concedeu ao povo judeu. A festa do Purim está registrada no capítulo Soste, capítulo 9, versículo 26 e 32. Essa festa é uma das razões mais sérias que levou alguns rabinos no Sínodo de Jamnia a discordar da permanência do livro de Esther no cano judaico. Esses doutores, que era minoria, diziam que a lei de Moisés estava completa e que nenhuma das profecias poderia introduzir novas festas. Mas Deus, na sua providência, é o autor de tudo. Autoria. Os eventos do livro ocorrem durante o reinado de Assuero, nome hebraico de Xerxes I, que reinou na Pérsia entre o ano 485 a 464. Afirma alguns que foi Mardoqueu seu autor, com base em Esther 9 e 20. Mas tudo indica que sua compilação veio da data um pouco posterior. O conteúdo do livro. O livro é uma narrativa composta de 10 capítulos. O primeiro registra a rejeição da rainha Vasti. O capítulo 2 narra como Esther constituída rainha no reino de Assuero, na Pérsia. Os capítulos 3 e 4 tratam da conspiração do malvado Amã. O capítulo 5 descreve a audiência de Esther. Audiência de Esther com o rei. E a partir do capítulo 6 vem um registro do livramento do divino dos judeus. E outra coisa, a ausência do nome de Deus nesse livro tem deixado muitos expositores perplexos. Além das festas do Purim, essa ausência contribuiu para que Esther fosse o último livro a ser definitivamente incluído no cânon do Antigo Testamento. Apesar de não citar o nome de Deus, todavia, ele está presente em toda a narrativa do livro para socorrer o seu povo e cumprir a sua promessa. Essa providência divina é um dos fatores que prova a sua inspiração. Evidentemente, Deus é o sujeito oculto que aparece no capítulo 4 e 14. A Bíblia Viva, versão parafraseada, diz: se ficar escalada numa ocasião como essa, Deus vai livrar os judeus de algum outro modo. A conclusão que a gente pode fazer desse livro, e o esboço, vamos falar do esboço do livro de Esther. Esther torna-se rainha da Pérsia, do capítulo 1 até o capítulo 2. Vasti, rainha da Pérsia, é deposta, capítulo 1. Esther, coroada rainha, capítulo 2. Mardoqueu salva a vida do rei Assuero, capítulo 2. O grande livramento, capítulo 3 a 10. Amã odeia Mardoqueu, capítulo 3. Amã planeja matar todos os judeus, capítulo 3. Mardoqueu e Esther esforça-se por salvar o seu povo, capítulo 4. Amã prepara uma forca para Mardoqueu, capítulo 5.
O rei ordena a Amã prestar homenagens reais a Mardoqueu, capítulo 6. Amã enforcado na forca preparada para Mardoqueu, capítulo 7. Esté e Mardoqueu é dado o poder de salvar os judeus, capítulo 8. A festa do Purim é celebrada como memorial desse livramento, capítulo 9. Mardoqueu é honrado pelo rei e pelos judeus, capítulo 10. Aqui nós fechamos a narrativa dos livros históricos, né, que traz toda a base, que a gente pode falar como conclusão, né? Esses livros históricos são mais que narrativas históricas. São instruções divinas e profecias que fazem jus ao nome dado aos primeiros livros do cânon judaico. Disse Joséfo: se as nações fossem sábias, essas narrativas seriam os seus melhores instrutores, e elas estão adaptadas ao ensinar tanto ao mundo como à igreja, né? Tanto ao mundo como à igreja. Outra questão também que a gente pode tirar também nos livros aqui históricos, há nesses livros históricos e nos demais do Antigo Testamento profecias, poesias, norma para a vida. São classificadas como histórico porque a estrutura deles é história. Nessa narrativa aprendemos com os erros e acertos dos personagens do Antigo Testamento. Podemos ver claramente neles o Senhor Jesus Cristo como nosso general em Josué, nosso libertador em Juiz, nosso remidor em Ruth, nosso rei nos livros de nos livros de Samuel, Reis e Crônica, nosso restaurador em Esdras e Neemias, e em Esté o nosso socorro presente. Eu agradeço aqui pela oportunidade de estar pensando com vocês acerca dos livros históricos, que começou, nós analisamos o livro de Josué até o livro de Esté, de forma sucinta, mas como eu falei que é uma provocação, que você possa analisar, ler bons livros, pegar boas bíblias que tem bons esboços, bons comentários, e analisar de um por um, para que possa tirar o melhor para você, para que possa estar preenchendo todo o vazio existencial, mas que é do tamanho de Deus em sua vida, como disse Agostinho. Shalom, até os próximos vídeos ao qual vamos gravar. Até mais.